Nesse vídeo, ainda em caráter introdutório, nós vamos falar um pouco mais da interface entre o hardware e o software. Uma das características da computação e que efetivamente viabiliza um sistema computacional é pensar em hierarquia, em deixar atividades de mais baixo nível, por exemplo, atividades de hardware, deixar isoladas de camadas superiores, que seriam, por exemplo, software de aplicação, com software de sistema, de tal forma que uma determinada aplicação possa ser executada em diferentes hardwares, né, desde que o software de sistema seja apropriado para aquele hardware, para fazer essa interface entre, entre as aplicações e o hardware. Okay? Um, o, o software, né, que faz esse meio campo entre o hardware e as aplicações é o sistema operacional. Vocês vão ver em outras disciplinas, inclusive em sistema operacional, que na verdade podem existir outras camadas, é muito comum existirem outras camadas entre o sistema operacional e as aplicações. Para algumas classes de aplicações, a gente pode ter o que se chama de middleware, que são funcionalidades comuns a diferentes aplicações. Fica mais fácil, então, a aplicação conversar com o middleware e não com o sistema operacional. E outras facilidades, né? Facilidades de banco de dados, por exemplo, que estão disponíveis para desenvolvedores de aplicações que não tem que se preocupar com detalhes do banco, etc. Então, essa ideia de estar dividindo um problema complexo em várias camadas e resolvendo o problema lá no mais baixo nível e colocando interfaces que vão isolar, que vão deixar transparente ou vão, enfim, deixar qual é o termo que eu vou, enfim, deixar transparente, né? Transparente para os níveis superiores o que é que está acontecendo lá embaixo. Esse princípio é o que efetivamente viabiliza toda a computação e que também é aplicado em outras áreas, em outros domínios, mas na computação é bem característico. Bom, o sistema operacional, vocês vão, existe uma disciplina no curso de vocês, que é especificamente uma ou duas, né? Sistema operacional 1 e 2. Sistemas distribuídos também, vocês vão ver características de sistemas operacionais, que ele, de maneira geral, ele gerencia as operações de entrada e saída. Então, para uma aplicação não ter que ficar tratando lá com um hardware específico de um dispositivo de entrada e saída específico, o sistema operacional cuida disso. Então, você simplesmente diz o seguinte: olha, eu quero que esse meu dado seja colocado no dispositivo de saída tal, né, e algum outro parâmetro que vai caracterizar essa saída de dados, e pouco se importa qual é a marca, qual é o modelo daquele dispositivo de saída. É o sistema operacional que vai se encarregar de todo o trabalho bruto, né, dessa comunicação lá com os dispositivos de mais baixo nível. Além disso, ela cuida da gerência de memória. Se eu tenho um programa sendo executado numa máquina, ele vai precisar, como a gente mencionou lá na parte histórica, o programa precisa ser armazenado na memória. Durante a execução, o processador emite ordens para buscar instruções na memória, trazer para a unidade central de processamento e executar. Então, em que lugar vai ficar esse meu programa na memória? Eu não posso colocar meu programa em qualquer lugar, porque o próprio sistema operacional ele está usando parte da memória. É um programa que está sendo executado. A CPU, em geral, executa parte do sistema operacional. O sistema operacional passa para o meu programa. Olha, agora é esse programa que está em tal área de memória que vai ser executado. Ele passa a ser executado e de tempos em tempos o sistema operacional ele consegue
o programa que está sendo executado, ele é desviado para uma instrução que remete o controle novamente ao sistema operacional. O sistema operacional fica aí sempre de olho no que você está fazendo. Então é ele que cuida do gerenciamento de memória. Se o teu programa está pedindo mais memória, tem alocação dinâmica de memória, é o sistema operacional que vai cuidar onde é que vai, qual é o trecho da memória que ele vai reservar para o teu programa. Prover medidas de segurança para compartilhamento protegido do computador entre aplicações executadas simultaneamente. O computador, tendo uma mesma CPU, ele pode estar executando vários programas quase ao mesmo tempo, por isso aspas aí no simultaneamente. São vários programas que ele está trabalhando com eles, só que ele gasta um tempinho executando uma parte de um programa, aí suspende esse programa, vai executar o outro, ele fica executando um pouco de cada um, e todo mundo tem a impressão que está sendo usado que está usando o computador integralmente, quando na prática ele está fazendo um compartilhamento da sua capacidade de processamento entre diferentes programas. Ora, você tem diferentes programas sendo executados, a memória está cheia de ocupada por vários programas. E de repente eu faço uma instrução que eu quero gravar um dado numa área que está lá reservada, uma área do programa do meu vizinho, de um outro programa. Eu não posso escrever na área dele. Vou lá detonar o programa dele, vou lá colocar um dado. E também não posso ir lá ler dados que estão no programa dele. Então, é o sistema operacional que cuida dessa segurança dos dados. Essa figura aqui, esse slide é bastante interessante. A gente vai gastar bastante tempo nesse processo, na verdade 1/3 mais ou menos do curso, a gente vai se preocupar com essa questão que nós temos aqui um programa escrito em alto nível, e vocês já escreveram muitos programas em C, em Lisp, em várias linguagens, Java, e sabem que para um programa ser executado, está aqui o código-fonte deles, na linguagem escolhida, ele tem que passar por um compilador, porque o compilador é que vai gerar o código para o programa ser executado numa determinada máquina. Na verdade, o compilador ele gera uma linguagem intermediária, ele traduz o programa escrito numa linguagem de alto nível para uma linguagem um pouco mais baixo nível, específica da máquina onde o programa vai ser executado. Então, se eu quero executar esse meu programa C na máquina A, o compilador tem que traduzir esse código em alto nível para uma linguagem de baixo nível, a própria da máquina A. Se eu quiser executar esse programa numa máquina B, outro processador, outro fabricante, eu vou ter que ter um outro compilador que vai traduzir o meu programa-fonte em outra linguagem, que a gente chama linguagem montadora, que também é específica do computador B. Bom, o computador consegue entender essa linguagem? Também não. Ele vai precisar de um outro programa chamado Assembler. Está aqui o Assembler. O Assembler ele traduz um programa escrito em Assembly, aqui o Assembly Language, linguagem montadora. Então, o montador traduz um programa escrito em linguagem montadora para o código binário, o código de máquina do processador específico que vai ser usado para executar o programa. Okay? Em geral, essa tradução é bastante simples, porque a linguagem Assembly é uma linguagem quase 1 a 1 para a linguagem de máquina. A gente está vendo aqui, nós temos 7 linhas desse programa em Assembly, nós temos 7 linhas nesse programa em linguagem de máquina. O Assembler ele faz essa tradução. Em geral, não é um programa complicado. Traduzir uma string dessa, uma cadeia de caracteres, em zeros e uns. São esses zeros e uns que vão ficar na memória para serem
executados. São esses zeros e uns que o nosso hardware entende. Okay? Então, o que é que a gente tem na memória? Se a gente fotografar, ou pegar uma câmera aqui que consegue fotografar aqui estou aqui com o notebook, né, gravando esse vídeo, o que tem no processador lá dentro? Eu vou fotografar, só vou ver zeros e uns, que nessa figura aqui. Aí você vai falar, professor, isso aqui é tudo instrução? Eu vou falar, não. A gente tem instruções aqui e tem dados também, ok? E como é que ele sabe se a instrução é dado? É tudo zeros e uns? Eventualmente, uma configuração dessa pode ser instrução, que no caso aqui ela é. Essa aqui é a instrução multiplica o conteúdo do registrador 5 com a constante 4 e guarde o resultado no registrador 2. Mas, eventualmente, um dado como esse, que está numa outra posição de memória, ele pode ser acessado como se fosse um dado. Então, eu vou trazer aqui o valor binário disso aqui e vou utilizar isso como operando de uma instrução. Como é que eu vou distinguir se é dado, se é instrução e tal? A gente vai ver mais detalhes na disciplina. O que eu queria ressaltar aqui ainda é que quem é que define a linguagem de máquina, essa linguagem de zeros e uns que o computador entende? O arquiteto. É o arquiteto que define qual vai ser o formato. Aqui está a multi, né? Então ADD. Qual que é o formato, o código? Como é que é a instrução ADD em binário? Como é que a máquina sabe que é ADD, que vai ter que somar? Aqui no caso ele vai somar o conteúdo do registrador 4 com o conteúdo do registrador 2 e guardar no registrador 2. Como é que ele sabe que é ADD? Ora, quando essa segunda linha chega lá no processador, ele vai olhar aqui esses 6 primeiros bits. Isso aqui é tudo zero. Ele fala, opa, então isso aqui é uma instrução de uma determinada classe. A gente vai ver depois. Ele vai ver que instrução exatamente é essa. Ele vai ver esses outros 6 bits aqui menos significativos, né? E vai perceber que isso aí é uma instrução de soma. Okay? E aqui vai estar especificado nos bits, né? O registrador 4, o registrador 2, o registrador 2. Então ele vai saber que ele vai ter que buscar esses